Olá, boa tarde a todos e todas as categorias de servidores e servidoras do Estado do Paraná, também demais pessoas que estão assistindo a nossa live das quartas-feiras, o dia do servidor e da servidora, o dia que nós fazemos o debate junto com vocês. Nós vamos começar, a partir de hoje, uma série de debates sobre a PEC 32, ou seja, a reforma administrativa que foi protocolada pelo governo federal e que, na avaliação dos servidores e servidoras do Estado do Paraná, como também dos servidores em nível nacional, ou seja, as três esferas do serviço público, servidores públicos federais, estaduais e municipais, a nossa avaliação é que esta reforma ela é uma destruição do papel do Estado enquanto mantenedor das políticas públicas, as políticas que temos mais necessidade, as políticas que atendem a maioria da população através dos servidores e servidoras do Estado do Paraná. Então, hoje é a nossa primeira live com o tema da reforma administrativa. Quero dizer, então, que nós já estamos ao vivo na página do FES, Fórum das Entidades Sindicais. Curte lá, quem não conhece a nossa página, quem ainda não viu a página dos servidores e servidoras do Estado do Paraná, dos sindicatos que compõem o Fórum das Entidades Sindicais. Nós somos aí bem antigos já, desde a década de 80, década de 90, formamos este fórum e atuamos conjuntamente na luta em defesa dos serviços públicos, da valorização dos servidores e servidoras do nosso Estado. Hoje nós temos convidados conhecidos, mas bastante importantes na história da nossa luta na defesa do serviço público. Nós estamos com o Dr. Ludimar Rafaim e também com o Cid Cordeiro, mas e com a nossa companheira de direção e também da coordenação do Fórum das Entidades Sindicais, a Carol Nadoni. Ela é do Sindijus. Estamos ao vivo aí na página do FES, na página da CUT Paraná, bastante importante também, do Sindijus, da APP, do Sintespo e também do Sindiceab. Então, estamos aí em várias páginas, neste momento, apresentando esta primeira live de debate sobre a reforma administrativa. Mas, ao fim, nós vamos falar aí das mobilizações. Então, passo para a companheira Carol, que vai coordenar a live de hoje. Carol, bem-vinda. Obrigada, Marley. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiramente parabenizar ao FES, a toda a coordenação, a todas as entidades participantes do FES pela iniciativa dessa live e pelas demais que virão também, porque é com informação e com debate que nós acreditamos na transformação. E então essa iniciativa é muito importante porque traz para toda a população, não só para os servidores que possam nos acompanhar, mas é importante que a gente também leve para toda a população a opinião dos servidores a respeito dessa reforma administrativa, ou parte da reforma administrativa, porque a PEC 32, no nosso entendimento, ela faz parte de toda uma reforma, de todo um desmonte do Estado brasileiro mesmo. Nós entendemos, nós servidores, de que a reforma administrativa, com a desvalorização do servidor público, ela desvaloriza o serviço público, a prestação do serviço público. Inclusive, ali na leitura da PEC, você não encontra nenhum artigo que realmente vá melhorar a qualidade da prestação do serviço. Todos os artigos remetem à retirada de direitos. Retirada de direitos historicamente conquistados pelos servidores. São direitos, não são privilégios, como a imprensa insiste
em falar, maldosamente em falar, são direitos dos quais os servidores e a população brasileira lutou e conseguiu ao longo dos anos. Então, a respeito disso, eu gostaria de passar aí a palavra para o Dr. Ludimar, né, Dr. Ludimar, que é um incansável defensor dos servidores públicos e do serviço público. E como já conversamos anteriormente, Dr. Ludimar, eu gostaria que você começasse falando sobre a questão que muito se fala e que inclusive consta no site do Senado com essas palavras, de que a PEC 32 ela atingiria novos servidores e que ela não atinge futuros servidores, é com essas palavras que está lá no site do Senado, e que não atinge os atuais servidores, leitura da qual nós não concordamos, e gostaria que o Dr. Ludimar explicasse para nós. Então, boa tarde a todas e todos que estão assistindo, sejam servidores públicos ou não, e os colegas que estão aqui, os companheiros que estão aqui na transmissão, a Marley, Ismael, Luan, a Carol, o Cid, né? Está aparecendo duas vezes aí. Então, conforme a Carol adiantou, o que nós precisamos entender? Que essa reforma, essa proposta de emenda constitucional 32 de 2020, ela faz parte de um processo de desmonte do Estado brasileiro. Eu sempre gosto de lembrava hoje de manhã também numa transmissão lá do Sindjus, no dia 5 de outubro de 88, foi promulgada a atual Constituição Federal. E aquela Constituição, os partidos que se diziam de esquerda naquele momento, eles não queriam assinar a Constituição. Por que eles não queriam assinar a Constituição? Entendiam que ela era muito atrasada, muito conservadora. E passados todos esses anos, nós estamos tendo que lutar para manter aquilo que constava lá na Constituição promulgada em 5 de outubro de 88. Foi chamada Constituição Cidadã. Eu digo que depois do dia 6 de outubro de 88 já começaram a pensar em mudar a Constituição Federal. Em 98 nós tivemos a primeira grande reforma administrativa mudando a Constituição, que foi a Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19, ela atacou duramente a administração pública, foi ela que criou a possibilidade, a primeira que ampliou o estágio probatório, por exemplo, de servidores públicos, possibilitou a privatização, a terceirização ou a prestação de serviços por entidades paraestatais e outras questões mais. Foi com, vamos dizer assim, com força nessa norma que nós podemos dizer que existe o Paraná Previdência como um serviço social autônomo, por exemplo. Como criar os Paraná Cidade aqui, criar as OS, as OCIP, as fundações estatais. Então, foi a delegação para a iniciativa privada de vários serviços. E lá também dizia-se que aquela reforma não atingiria os servidores que já estavam no serviço público. E atingiu sim. Atingiu porque lá já colocou, junto com o conceito, com o princípio de eficiência, colocou a possibilidade de demissão do servidor e quebrou o regime jurídico único que foi instituído lá na Constituição de 88. Então é importante lembrar isso. E atingiu sim os servidores que estavam já no serviço público, porque dali para frente vieram outras mudanças, como a lei da responsabilidade fiscal e tal, que o Cid talvez vai falar depois, que foram afetando o direito dos servidores públicos como um todo. Então, essa é a primeira questão. E quando foi feita a reforma da Previdência em 98, 2003 e agora 2019, eles também diziam que não seriam atingidos os servidores que já estão no quadro. Mas a emenda de 98 atingiu, sim, estabelecendo idade mínima. A emenda de 2003 acabou com a paridade para quem não cumprisse determinados requisitos. E a emenda 19, a emenda 103 agora, ela criou uma série de regras prejudicando os atuais servidores. E é o mesmo que ocorre aqui. Tá? Então, a PEC 32, de 2020, ela altera principalmente os artigos 37, 39, 41, que são os pilares do Estado brasileiro. Acho que a gente não pode esquecer disso. Os princípios, as regras relativas ao Estado brasileiro, elas estão no artigo 37, 39, 41 e a parte orçamentária e financeira lá nos artigos 160. Né? Então, é isso que está colocado ali. É nesse artigo 37 que estavam os princípios da administração pública, que foram aumentados. Para quem vai ler a emenda, vai verificar o seguinte:
que nós temos um 37A, dentro do 37 nós temos um inciso 2A, 2B, e assim vai pela frente. Quer dizer, eles estão fazendo uma série de recortes dentro da Constituição Federal através dessa emenda, buscando basicamente o quê? Eles sempre diziam que na verdade precisa fazer a reforma da Previdência para garantir mais eficiência para a administração pública, que o servidor público não pode ser demitido, que a estabilidade é um problema para a administração pública, que o concurso, que o Estado não dá conta mais de fazer o que tem que fazer, então por isso tem que delegar para a iniciativa privada. E um exemplo disso é o que está colocado no artigo 37, o princípio da subsidiariedade. Significa o quê? O Estado, ao invés de ser o principal prestador do serviço público, ele passa a exercer uma atividade subsidiária. Então, significa que inverte a lógica que existia até agora aqui, que dizia que, por exemplo, a saúde era prestada de forma complementar pela iniciativa privada, que inverte, né? Inverte essa questão. Então essa é uma coisa muito importante de observar, que são esses artigos que estão mudando. O que muda essencialmente? Ele flexibiliza totalmente a questão da estabilidade dos servidores públicos. E já vou dizendo que a estabilidade dos servidores públicos não é uma garantia do servidor, é uma garantia do cidadão, uma garantia da sociedade, que vai ter um servidor que estará de forma perene na administração pública, com a liberdade para bem fazer o seu serviço. Eu usava um exemplo hoje de manhã, que, por exemplo, um oficial de justiça, que para ele ter a liberdade de fazer o seu trabalho, com segurança, ele precisa ter essa estabilidade. Senão ele vai lá cumprir o mandado de intimação de citação, e aí o citado, o intimado, né, reclama dele para o governador, para o prefeito, e ele passa a ser demitido. O mesmo pode ocorrer na saúde, na educação e tudo mais. E o servidor com estabilidade é quem consegue fazer as denúncias. Quem consegue, por exemplo, depor num processo de improbidade administrativa, por exemplo, um processo de improbidade, atuar como testemunha. Nós vimos agora, dias atrás, que o governo federal fez o dossiê lá dos servidores antifascistas, né? Imagina se fazem isso com um servidor estável, o que não faria com aquele servidor não estável? Então, o que eles colocam? Primeiro, eles dizem que a estabilidade só deixa de existir para os próximos, mas, ao mesmo tempo, dizem que pode ser demitido por insuficiência de desempenho, mesmo os estáveis. Então, é possível, sim, e daí nós sabemos, e eu gosto de repetir isso, ninguém está aqui a dizer que a gente tem que ficar protegendo aquele servidor que não exerce de forma correta a sua função para a qual ele fez o concurso público. Mas nós sabemos que os sistemas de avaliação dos servidores públicos, os modelos de avaliações, eles são muitas vezes muito subjetivos. Então, para você dizer que um professor, uma professora, um fiscal do IAP, um trabalhador da saúde está agindo com ineficiência, é muito fácil, porque os critérios, como regra geral nas avaliações, eles são muito subjetivos. Para vocês terem uma ideia, em várias avaliações de estágio probatório, outras avaliações, tem lá a questão da disciplina. O que é disciplina? Para um, a disciplina é uma coisa, para outro pode ser outra. Iniciativa, para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então, está colocado. Então, o concurso público deixa de ser uma regra e passa, de uma certa forma, a ser uma exceção. E a estabilidade também deixa de ser uma regra e passa a ser uma exceção. Quando a gente vai lendo a PEC, por várias vezes eles falam em emprego público. Eles falam muito mais em empregos públicos do que cargos públicos. Para quem não está acostumado com essa terminologia, o emprego público é do CLTista. É daquele que entra pelo regime da CLT, portanto, sem estabilidade, sem garantia, sem nada. E cargos públicos. Então, essa é uma questão. Outro elemento importante que ele diz o quê? Que só teriam estabilidade os novos servidores as carreiras típicas de Estado. O Bresser Pereira, lá em 98, já falava das carreiras típicas de Estado. Só que aquela emenda lá, ela dizia quais eram as carreiras típicas de Estado. Eles falavam que era diplomacia, era judiciária, era segurança e era arrecadação. Aqui não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Novamente, né, Silvio? Eles remetem para uma lei complementar. Então, é uma lei complementar que irá dizer o que são as carreiras típicas de Estado. Nós não sabemos quais são. Especula-se que sejam essas: o judiciário, magistrados, não servidores do judiciário, os membros de poder, a diplomacia, a segurança pública e tal. Então, é isso que está colocado.
E aí, qual que é a história do concurso público? Hoje, como que funciona? O servidor faz o concurso público, ele assume, ele passa pela avaliação especial de desempenho e é efetivado. Na nova proposta, o que eles colocam? O servidor passa no concurso público, ele é submetido a um período de experiência, e depois desse período de experiência, que pode ser de 1 ano para um grupo e de 2 anos para outro grupo, depois desse período, ele, mediante uma avaliação, será dito se ele atingiu uma pontuação que permite a ele ficar dentro do número de vagas que foi divulgado pelo edital. Porque se não for, ele é desligado do serviço público. Então, é bem importante colocar isso. Outro elemento importante para o nosso início da nossa conversa aqui, que eu acho que é bem relevante a gente colocar, é que hoje, todos nós sabemos que hoje a Constituição diz o seguinte: a criação, a transformação e a extinção de cargos, ela se dá por lei. Então, tem que ser encaminhado um projeto de lei para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo que decide o cargo que vai extinguir ou não. Tá? Por mais que a gente discorde duramente, mas, por exemplo, a extinção dos cargos do agente educacional 1 e 2, são da base aí da APP, eles foram extintos, foram colocados em extinção por uma lei. O que a emenda constitucional diz? Ela diz que não precisa mais ser por lei, pode ser por ato do chefe do Poder Executivo, exceto naqueles casos em que são as chamadas carreiras típicas de Estado. Outra questão importante que a gente deveria pensar é o quê? E do jeito que ficou o artigo 37, ele aprofunda a possibilidade das chamadas parcerias público-privadas, de transferir para a iniciativa privada vários serviços. Inclusive, já se fala, o Guedes já falou, na possibilidade de dar à população vouchers, vales, para saúde e educação. É a privatização isso. Isso é a privatização do sistema de ensino, é a privatização da saúde. É o que o Ricardo Barros falava, que tinha que fazer um plano de saúde baratinho para os pobres. É isso que eles estão querendo fazer por aí. Então, essa é uma questão. Outra que eu acho que me parece bem relevante, a gente sabe, o Cid vai falar aí depois, a gente sabe que nas empresas públicas é possível fazer acordo ou convenção coletiva de trabalho para garantir a estabilidade de seus empregados por um determinado tempo. Tá? E aí, o que a emenda diz? A emenda diz que fica proibido firmar acordo coletivo para garantir a estabilidade em empresas públicas. Essa é uma questão. Outra que a gente não pode esquecer é o quê? Quando eles dizem que a estabilidade... O que eles dizem? Eles dizem que o servidor público é privilegiado, é parasita, trabalha pouco, ganha muito e se aposenta muito cedo. Esse é o discurso que eles fazem com relação aos servidores públicos. Então, quando fala da estabilidade, é muito importante a gente lembrar o quê? Que a estabilidade, ela existiu inclusive na iniciativa privada. E ela foi substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No serviço público estatutário não tem Fundo de Garantia, que é uma substituição à estabilidade. Então, o servidor perderá a estabilidade e também não terá garantida essa compensação, essa segurança financeira que vem na sequência. Então, esse é um elemento importante. Outro, eu já falei, extinção e tal, pode ser por ato do chefe do executivo, não precisa ser por lei. A transformação, a mesma coisa, Os princípios que estão ali no artigo 37, que eram os princípios muito consistentes, Carol? A Carol também é formada em Direito, eram princípios bem colocados e tal. Agora eles colocam ali de unidade, como é que eles colocam ali? De responsabilidade, de unidade, de coordenação, boa governança, subsidiariedade, e aí continua. Então, quer dizer, flexibilizaram totalmente os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Revoga vários dispositivos da Constituição. Ele fala que o servidor pode ser demitido mediante PAD, o processo administrativo disciplinar. Mas nós sabemos, e aí para dar uma arredondada nisso, isso está totalmente relacionado com a estabilidade no emprego, no trabalho. O que coloca? Nós sabemos, tentando eco aqui, nós sabemos que... Luan, só um pouquinho, Ludmar.
Luan, acho que está saindo áudio. Coisas ao vivo. Vamos lá, Ludmar. Continuando. Então, nós sabemos que o processo administrativo disciplinar, que é um instrumento importante para averiguar falta grave do servidor e, se for o caso, até penalizá-lo, né, o que acontece? Nós sabemos que o processo administrativo disciplinar, ele é bastante viciado também. Porque se no processo penal existe a presunção da inocência, que todos são inocentes até que se prove o contrário, no processo administrativo disciplinar faz o inverso. Eles atribuem ao servidor uma falta disciplinar e dão a ele a possibilidade de provar que não fez. E às vezes algumas coisas você não tem como provar. Vamos dizer que alguém diga que um servidor levou embora um computador, sem que ninguém tenha visto levar. Como é que ele prova que não levou esse computador para casa? O único jeito dizendo que não estava lá no dia. Então, é importante, e sem contar da subjetividade dos processos administrativos. Né, nós estamos acompanhando aí, né, a PP está enfrentando duramente a questão das sindicâncias contra o pessoal do PSS, que são processos bastante subjetivos. No Poder Judiciário, enfrenta-se um outro problema, porque o pessoal que é do 2º grau de jurisdição tem um tipo de processo administrativo, o pessoal que é do 1º grau tem um outro tipo de processo administrativo. Então, portanto, são diferentes os tratamentos. Nós temos servidores que às vezes são acusados de qualquer ato, qualquer infração disciplinar, e aí decide-se por demiti-lo e nem sempre garante o contraditório e ampla defesa. Então, o que nós estamos vendo, como já foi dito no início, dentro dos 15 minutos aqui, nós estamos vendo o quê? A continuidade do desmonte do Estado brasileiro, que passou pela emenda 19, passou pela emenda 20, passou pela emenda 41, passou pela emenda 95, que é o teto dos gastos de um ano para o outro, passou pela emenda 103, que é a reforma da Previdência Nacional, passou pela lei complementar, está passando pela lei complementar 173, que congela as carreiras, né? E está passando também pela emenda constitucional 45 do Estado do Paraná e a lei 20.122, que alteraram significativamente as regras previdenciárias dos servidores públicos. Então, é muito importante a gente ter clareza disso, que essa PEC 32, ela faz parte de um pacote muito maior. Qual o pacote? O pacote para cumprir o acordo que o Reiga e a Margaret Thatcher fizeram lá nos anos 80, dizendo que o Estado não precisaria ser um Estado de bem-estar social, mas tinha que ser um Estado mínimo, e tinha que se preocupar apenas com as carreiras típicas de Estado. Então, é muito relevante a gente compreender isso, de que é isso que está em jogo. Aí as pessoas perguntam, mas como? Me atinge isso? Atinge a todos. Eu digo, não atinge a todos, não só a todos os servidores, atinge a toda a sociedade. Por aquilo que eu falei no começo, a estabilidade, que é um ponto central dessa discussão, ela é uma garantia do cidadão. A garantia da prestação de serviço público direto pela administração pública, e não pela iniciativa privada, é uma outra garantia da população. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, nesse momento, todo mundo faz o discurso elogiando a iniciativa privada. Quem é que está fazendo as pesquisas da vacina, por exemplo, do Covid-19? São as universidades públicas. É a Fiocruz, que é pública, né? São os servidores públicos. Quem está lá na ponta na saúde atendendo a população e adoecendo e correndo o risco de morrer? Servidor público da saúde. Quem está tendo que trabalhar de casa desesperadamente, às vezes sem condições adequadas para o trabalho, fazendo aulas remotas, fazendo teleaulas, ou fazendo teletrabalho no Poder Judiciário, ou fazendo relatórios psicossociais, fazendo todo tipo de trabalho do serviço público, na universidade. Quem está fazendo isso? São os servidores públicos. Então, não se pode mais admitir esse discurso de que servidor é acomodado, que servidor passa no concurso público, ele cumpre o estágio probatório e depois fica esperando se aposentar. Não é verdadeiro isso, até porque nós não sabemos se os servidores conseguirão se aposentar, né? Então, isso é importante. Então, eu chamo a atenção disso aí, porque às vezes as pessoas deixam passar e depois, lá na frente, vão se dar conta do prejuízo. Nós tivemos a última grande mudança aí, que foi a questão previdenciária, que muita gente só foi perceber que houve aumento da contribuição previdenciária no mês de abril, 3 meses depois que os sindicatos tinham duramente e fortemente alertado que estava passando isso.
assim como a questão do teto dos aposentados. Então, tudo faz parte disso. E o mais grave, a Carol dizia isso hoje de manhã, já vou me apropriar do que ela falou. Na verdade, estão aproveitando desse momento de pandemia, onde as pessoas não podem sair de casa, para passar todos os projetos de lei que eles gostariam que passassem e teriam mais dificuldade com a presença dos trabalhadores lá nas arquibancadas, nas galerias da Assembleia Legislativa, do Congresso, das câmaras de vereadores. Então, a minha contribuição no sentido assim, é muito grave, muito sério, muito profundo isso que está fazendo, e é a destruição do Estado brasileiro. Daí as pessoas perguntam, e se um outro presidente ganha a eleição, ele pode revogar isso tudo? Olá, pessoal. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos ver se as pessoas estão voltando. Acho que nós tivemos uma interrupção aí com a internet, né? Então, vamos lá. Acho que travou tanto o Ludmar quanto a Carol. Estão voltando já para a nossa live aí. Caiu aí, Ludmar, Carol, que estão retomando. Voltou. Então, vou pedir para o Ludmar concluir. Eu não entendi se foi a minha conexão. Acho que sim, você e o Ludmar ao mesmo tempo. Então, vamos pedir para o Ludmar concluir essa primeira etapa e a gente passa aí na sequência para o Cid. Então, eu só estava dizendo, deixa eu estar ligado, eu estava dizendo que esse projeto faz parte, tá, de um projeto muito maior, um projeto que vem lá desde a emenda 19, emenda 20, emenda 41, depois a emenda 103, a lei complementar 173, a emenda constitucional 45 do Estado do Paraná e a 2122. E a outra questão grave, né, que eu estava dizendo, é que a Carol tinha abordado isso hoje pela manhã, que é o quê? De que eles estão aproveitando esse momento de pandemia para aprovar todos aqueles projetos que em outras situações eles teriam mais dificuldade, porque eles conseguem fazer a votação à distância sem a participação da sociedade. Então, é muito importante que as pessoas estudem, acompanhem, se mobilizem, porque senão vai acontecer como outras reformas, que alguns meses depois as pessoas vão perceber o que ocorreu e quais mudanças que se deram. Perfeito, doutor Ludmar, muito obrigada. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para o Cid Cordeiro, quero registrar que o SINT-OS também está fazendo essa transmissão simultânea. Quero registrar a presença, aí estão acompanhando também os companheiros e companheiras do SESDUEM e do SINDARSPEN, fora os que a Marley já citou no início. Está aqui conosco também o economista Cid Cordeiro, que nos acompanha. O Cid, ele acompanha aí diversas entidades sindicais, acompanha os orçamentos e as finanças do Estado, as finanças públicas. E antes de passar a palavra para o Cid, eu queria destacar que na carta que o Paulo Guedes encaminha para o presidente com a PEC 32, com a proposta da reforma, ele fala o seguinte, Cid: apesar de contar com uma força de trabalho profissional e altamente qualificada, a percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, é de que o Estado... Então, eu queria que nas palavras do Cid, a gente pudesse se contrapor a isso, porque nós, enquanto servidores, sabemos o quanto trabalhamos, mesmo em tempos de pandemia, estamos entregando muito além do que são as nossas metas, temos uma jornada de trabalho, temos uma carga horária. Então, eu queria ir com os dados do Cid,
contrapor a isso, né? Essa fala dele, que ali toda a carta, toda a justificativa que ele fala, no meu entender, não tem nada a ver com a proposta da PEC mesmo, né? Não vejo em nenhum momento na PEC, além da retirada de direitos, não tem nenhuma proposta com relação ao orçamento ou mesmo na melhora da qualidade da prestação de serviço público. Cid, seja bem-vindo, uma boa tarde. Tá para falar, né? Você está sem imagem. Essa imagem, deixa eu voltar aqui, então. Agora... Espera aí, Carol. My God. Enquanto o Cid organiza ali a sua câmera, né? Nós vamos colocando aqui. Cid, ainda não apareceu a sua imagem, tá? Aí, agora apareceu. Perfeito. Então, tá. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todos, todas. Marley, Carol, que estão aí conduzindo os trabalhos. E o Ludmar fez essa brilhante apresentação. E o Ludmar tem tudo, né? O histórico de todas essas questões aí, né? Isso é muito bom, Ludmar. Porque a gente fica na luta do dia a dia e vai perdendo essa dimensão histórica de todas essas alterações que ocorreu aí. Eu vou falar um pouquinho também, recuperando um pouco dessa história, mas do lado da visão de Estado, né? O Ludmar passou ali falando do Bresser Pereira e tal, né? Mas nós tivemos aí, né? O Collor, né? Isso nos anos 80, falou lá dos Marajás, né? Colocou isso aí, ganhou a eleição com esse discurso, inclusive, né? Lá em 89, eleição de 89, né? E depois nós tivemos, no período do FHC, de fato, aí o Bresser Pereira, como o Ludmar levantou, apontou aí, falando também da reforma administrativa. Claro que é bem diferente do que o Collor falava, o que o Bresser pregou, né? E o Bresser trouxe a discussão toda dele da reforma dentro de uma contextualização de modelos, né, de pensar o Estado também. Então, assim, quando fala da reforma administrativa, eu queria contextualizar em 2 pontos principais, tá? O primeiro, que é ideológico, que é a visão de Estado que o governo tem, né? Então, quando ele está falando de reforma administrativa, ele quer colocar aí para a sociedade a visão de Estado que ele tem. E a visão de Estado que ele tem é do Estado mínimo, né? Então, essa reforma administrativa, ela está sendo construída dentro da visão neoliberal do Estado mínimo, né? O que implica essa questão aí do Estado mínimo? É você oferecer menos serviços para a população pelo setor público, né? E transferir a busca dos serviços públicos pelo cidadão para da relação dele com a iniciativa privada, e não da troca que o cidadão tem em pagar imposto e receber os serviços públicos. Esse é um ponto que motiva a reforma administrativa sob esse ponto de vista. O outro ponto é a questão das finanças do Estado. Estou falando de Estado aqui nas 3 dimensões, né? União, Estados, municípios, certo? Então, o que o governo tem feito aí, né? Vejam, a gente tem que sempre pegar e resgatar todo o discurso desse governo, desde a campanha eleitoral e do que ele está fazendo aí, né? Porque ele não tinha programa, né? Também ainda não tem, mas tinha discurso e tem feito, e tem praticado o discurso que ele está fazendo, né? Tá? Que ele fez lá na campanha, que ele tem feito aí também. Então, na questão das finanças da União, vamos pegar aqui que é o ponto principal agora, né? O que eles fizeram? Trataram primeiro, eles estão discutindo a saída da crise financeira pela redução da despesa, né? Em nenhum momento o governo federal ele trata da receita, né? Então ele está adequando, ele quer adequar a despesa à queda da receita, inclusive por isso o teto, né? Então toda essa questão da reforma administrativa está relacionada com o teto do gasto também. Então o que o governo fez num primeiro momento? Ele pegou a despesa previdenciária, que era a maior despesa do governo, né?
e fez a reforma da Previdência para trazer aí 10 trilhões, se não me engano, 1 trilhão nos próximos 10 anos, alguma coisa assim, né? Tá? Então, ele fez essa primeira ação de redução de despesa com a maior despesa, e já tinha anunciado lá atrás. Isso nós já tínhamos alertado aqui, já tínhamos discutido em alguns dos nossos fóruns, né? Nas nossas análises de conjuntura, que o governo, tá? E eu me lembro bem disso, nós já discutimos isso no FES, inclusive, que o segundo ponto de despesa, que era os servidores públicos, o governo viria, em algum momento, trabalhar com isto, tá? Ele amenizou isto, né? Fez a reforma previdenciária, abandonou esse diagnóstico, esse discurso, e agora retomou, né? Porque é a segunda maior despesa, não estamos falando aqui da dívida, certo? Então, ele está atacando aí a segunda maior despesa, que é pessoal. A questão toda, né, é que nós estamos também dizendo nas nossas análises, né, é que o governo, ele vê a crise do Estado e a solução dessa crise, a redução da despesa, tirando o direito dos servidores e do cidadão, né? E ele não trabalha com a perspectiva de buscar arrecadação, né, das grandes fortunas, né, das empresas, com a renúncia fiscal, com os incentivos fiscais. Então, veja, o governo ele está tirando direito do servidor e não quer tirar direito, vou fazer esse trocadilho aqui, né, não quer tirar vantagens, né, aí sim nós podemos falar, Carol, de vantagens dessa elite que tem aí, né, que é trabalhar o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre os dividendos, né? A redução da renúncia fiscal. Então, tem aí uma encruzilhada de fato. Há uma crise fiscal? Há. E nós temos apontado que a saída dessa crise fiscal não é atuar na contração da despesa, né? É fazer uma reforma tributária, só que diferente da que está em pauta lá no Congresso, né? Em debate do Congresso, fazer uma reforma tributária progressiva, e que nós teríamos aí mais recursos. Eu vou ilustrar para vocês como que essa visão ela é viciada. O governo aí, ontem, certo? Aliás, segunda-feira, e repercutiu ontem, né? Ele está querendo discutir o Renda Brasil, né? Falta dinheiro para pagar o Renda Brasil dentro da lógica do teto do gasto, né? Não dá para incorporar uma nova despesa, porque o teto do gasto estabelece o quê? O orçamento de 2021 não pode ser maior que o orçamento de 2020, mais a inflação, né? Certo? E como nós temos uma expansão dos serviços públicos pelo envelhecimento da população, pelo crescimento da população, então é evidente que a despesa já está encostada no teto, né? Então é o seguinte, quando você vai incluir uma nova despesa, não tem essa margem. Então, o governo estava pensando, a equipe econômica, e claro, autorizado pelo Bolsonaro, foi pensar numa saída para sair do teto. Logo, o que eles pensaram? Não pensaram em taxar as grandes fortunas, como eu falei inicialmente aqui. A saída que eles pensaram foi congelar a aposentadoria e salário mínimo. Então, isto. É a lógica deles, né? Porque eles não vão tirar benefícios e vantagens do pessoal que está no time deles. Vai tirar benefícios e vantagem do trabalhador, do aposentado, do servidor público. É isso aí, né? É isso que coordena aí essa lógica aí e esse projeto de governo que temos aí, né? Tá? De projeto de interesse, né, de governo. Então, pessoal, o que o governo traz aí é essa situação, né? Novamente aí, né? Fazer o ajuste sobre a despesa e não sobre a receita, né? E fazendo e a retirada de direito dos servidores também. Outro aspecto também que a gente tem chamado a atenção, que o projeto aí tem 3 fases. Essa primeira fase, vejam bem, né? O governo está remetendo tudo a projetos de leis, né? Posteriormente. Então, essa primeira fase, ele tem um objetivo maior, que é desconstitucionalizar direitos. Né? E por isso que ele deixa, na forma genérica, que o pacote não está completo. Por quê?
fazer uma emenda, uma mudança constitucional, exige a votação de 2/3 do Congresso. Então, ele vai mexer, vai desconstitucionalizar, e, na verdade, a maior parte das medidas virá posteriormente, em projeto de lei, que daí ele precisa de 1/3 do voto. Então, vai ter essa segunda... A primeira fase é esta, a segunda fase são os projetos de lei que vai regulamentar essas alterações, e a terceira fase, que é o que eles chamam, né, do novo, como que eles chamam, a nova administração pública, que daí sim é definir carreira, definir esses outros aspectos mais conceituais, mais gerais, né? Então, essa reforma está pensada nessas 3 fases, certo? E nós temos aí algumas questões também que ele diz o seguinte, né? Olha, os atuais servidores não perderão direito. Mas a equipe econômica... Assim, eu queria até falar na vez anterior lá, que o que o Bolsonaro faz, né? Que ele desmentir a questão das aposentadorias, só quero retomar isso porque eu me perdi ali naquele momento ali que estava completando, tá? Ele, na verdade, solta balão de ensaio, tá? E depois, se não pega, se tem uma reação da sociedade, ele pega e acha alguém para... né, culpar, né, que foi, no caso, aquele secretário lá da Política Econômica do Ministério da Economia. Perfeito? Então, gente, voltando aqui, na questão da estabilidade do servidor ou de outros direitos dos servidores atuais, né, eles estão dizendo, olha, isso não está mexendo. Mas, numa entrevista, que eu não vou me lembrar quando, acho que foi na semana passada mesmo, um dos membros da equipe econômica disse, no jornal mais de circulação mais restrito, que é mais um jornal econômico, o Valor Econômico, ele diz o seguinte, olha, esta PEC não vai mudar, não vai mexer nos direitos dos servidores atuais, mas o que está na lei, e depois, gente, depois de constitucionalizar, vai estar na lei, não vai mais estar na Constituição. Ele diz assim, olha, mas isso não significa que está impedido de uma iniciativa de mudança de lei. Olha a pegadinha aí, né? Olha a gravidade da situação, tá? Eles desconstitucionalizam, transformam tudo em lei e depois, olha, não mexemos. Ah, mas foi o fulano que mexeu, foi o ciclano, foi o centrão, foi não sei o quê, foi a pressão e tudo mais. Então, é isto. Outro aspecto, tá? Importante também ressaltar. O projeto de lei, aliás, a PEC, né? Está lá no Congresso. Muita gente, muito servidor, não, isso aí é para o servidor federal, né, não vai, isso aqui vamos aguardar quando chegar aqui a nível estadual, a nível municipal. Não é, gente. Ao desconstitucionalizar, certo? O governo também vai permitir essas alterações nos estados, nos municípios. E outro aspecto, né? O governo, provavelmente, depois, vai estar colocando essa reforma, esses princípios da reforma administrativa, dentro desses pacotes de ajudas futuras aos estados, ou de renegociação de dívida, ou de outras alterações aí, e de relação da União com os estados, certo? Então, a hora é agora, né, de reagirmos, certo? Junto com os servidores federais, junto com os servidores municipais e os servidores estaduais. Essa mudança mexe com todos, né? E principalmente aí ao desconstitucionalizar e tornar muito mais fácil depois os prefeitos, os governadores fazerem essas alterações, tá? E no que a Carol disse, né, perguntou ali, e já também estava confirmando, né, do diagnóstico que o governo faz aí para essa reforma, tá? Primeiro, né, ele, numa das justificativas que ele diz ali, ele está dizendo o seguinte, que essa reforma administrativa é para sobrar mais dinheiro para investimento. E daí ele fala o seguinte, olha, é para sobrar mais dinheiro para investimento para atender saúde, educação, segurança. Gente, quem que presta esses serviços? O investimento em educação e saúde não é o que, senão qualificar o servidor, motivar o servidor, né, o segurança também, né? Ou ele está falando aqui que vai construir centenas de milhares de escolas, centenas de milhares de postos de saúde, né? Então ele está vendendo gato por lebre também para a população, e olha a contradição disso, né? Que isso nós vamos ter que combater e explicar. Então é muito importante a gente entender também toda essa lógica da reforma
para a gente disputar com o governo essa narrativa, esse diagnóstico junto à sociedade. Ele está dizendo o seguinte, nessa contradição aí, olha, eu vou fazer a reforma administrativa para reduzir gastos com o pessoal e reservar dinheiro para saúde, para investimento em saúde, educação, segurança, infraestrutura também ele comenta, tá? Mas ele destaca isso aí, que é onde ele quer pegar o apoio da população. Investir em saúde, educação e segurança é investir em servidor público, né? Ele que está lá na ponta prestando o serviço, né? A outra questão, né, que eles estão colocando aí, né, e que vem ainda dentro aí todo da questão do teto, né, é que o governo, de fato, como ele criou essa armadilha para ele mesmo, né, que foi a questão do teto do gasto, e como eles não têm projeto de crescimento para o país, estamos tendo ou recessão de 2015 para cá, né, alterada aí com baixo crescimento do PIB, o famoso PIBinho, né, o teto do gasto vai restringir cada vez mais a perspectiva do aumento do gasto. Então, vai estrangular a cada momento mais o orçamento público, né? Seja também nível federal, seja nível estadual também. Porque a saída para isso nós temos que apontar também. Nós temos que mostrar qual que é o diagnóstico do governo e qual a saída que ele propõe. E nós temos que mostrar o nosso diagnóstico, que nós já temos, né? Temos aí vários indicadores mostrando que as nossas, ou mesmo de média salarial, ou comparação com outros países, que estamos abaixo da média da OCDE, por exemplo, né? Certo? Então nós temos que mostrar o nosso diagnóstico e mostrar também a saída que nós temos, a proposta de saída que nós temos. E a proposta de saída que nós temos é a que eu falei anteriormente. É um projeto de crescimento para o país, né? Que o crescimento, e o crescimento que a gente aposta é o crescimento com inclusão. Por exemplo, por isso que nós lutamos pelo auxílio emergencial, que colocou dinheiro na mão da população vulnerável, que foi realizar que ativou a economia, né? Tá? Então, isso, claro, que ainda saímos de uma recessão de 9 prevista para uma recessão de 6, que é gravíssima, inclusive, né? Tá? Então, o que nós apontamos, né, é para um crescimento da economia que aumenta a receita do Estado e, com isto, vai dar conta de prestar, sim, um serviço público de qualidade, que a pandemia nos mostrou isto, né? A excelência do serviço público. O resultado ontem do IDEB nos mostra também a excelência do serviço público na saúde e na educação. Bom, isso é os pontos iniciais que a gente destaca aqui. E estamos aí abertos para o debate, complementações, divergências, convergências. Então, essa é a minha contribuição. Cid, muito obrigada pela tua contribuição. É muito importante essa reflexão que você traz. Nos faz coisas até mesmo nós que estamos aí discutindo, lendo, a gente vê outras coisas, outros perigos. Eu acho que eu tiro dessa tua fala o principal perigo de você ter uma emenda constitucional apresentada que retira direitos dos servidores e de toda a sociedade e que não é discutida com a sociedade, que não é discutida com os servidores. Então, os problemas, os riscos disso, né? Uma reflexão de que não vai trazer economia, não vai trazer diminuição de gastos, mas vai trazer, sim, a desvalorização e a precarização do serviço público prestado, que é a finalidade do Estado. Eu quero passar agora para a professora Marley, para ela falar para a gente um pouco essa questão, o que está programado aí com relação às lutas, porque é muito importante nesse momento que nós, servidores e toda a sociedade, venha conosco nessa luta, e também com relação, para a professora Marley falar também com relação aí à PEC, a proposta apresentada, essa questão de fragmentar o serviço público, né? Esse objetivo aí final de fragmentar, de desunião, de nos desmobilizar. Um problema que a gente tem enfrentado aí nas nossas discussões é a questão que nós fazemos a nossa luta historicamente nas ruas, e temos que lembrar que estamos num momento de pandemia, que estamos procurando preservar a saúde de todos e todas, e que, por vezes, não é a preocupação do governo que apresenta esse tipo de proposta nesse momento. Marley. Isso, Carol. Nós estamos
num momento intenso de debate. A live de hoje, né, ela traz aqui, eu anotei, uma série de outros debates que nós vamos dar continuidade aqui todas as quartas-feiras, às 17 horas. Então, por exemplo, é importante a gente debater, né, trazer num outro momento, o que significa carreira típica de Estado? O que, de fato, este governo quer dizer com isso? Por que nessa reforma não entra o Poder Judiciário, os magistrados e o Poder Legislativo? Por que tem um tipo de reforma apresentada pelo governo tributária e nós temos uma proposta de reforma solidária de tributação dos mais ricos, para dizer de onde vem o dinheiro para mais serviço público, né? E também tratar bastante um pouco essa questão da estabilidade. Eu acho que por mais que a gente fale, as pessoas ainda não entendem que é uma proteção para a sociedade e não aquilo que é vendido pela mídia, um privilégio do servidor e da servidora. Então, só que eu já notei uns 5 seguintes encontros nossos que nós devemos fazer aí todas as quartas-feiras, né? Então, só para dizer, Carol, daqui a pouco tem outra reunião, né? Nós vamos aí para mais uma reunião à noite, dizendo que nós já fizemos uma primeira conversa de todos os servidores públicos do Paraná, os servidores federais, os servidores estaduais e servidores municipais também. Fizemos um primeiro encontro e estamos preparando um calendário unitário de luta no Brasil, né? Nós vamos ter que dialogar muito com a sociedade, explicar para a população por que um posto de saúde é importante, né? Por que o hospital é importante, por que a segurança pública é importante, por que o atendimento do serviço judiciário aos que mais necessitam é importante, é realizado para o servidor, por que a escola pública é importante, mas por que o governo mente na televisão e tenta descaracterizar todo esse processo. Então, são debates longos, intensos, que nós vamos acompanhar, principalmente para o trabalhador mais simples, para a trabalhadora mais simples, mas também para toda a população que faça esse debate. Nós já temos uma data coletiva, né, Carol, que é o dia 30 de setembro. O dia 30 de setembro é um dia nacional de luta em defesa dos serviços públicos, dos servidores das 3 esferas, né, federal, estadual e municipal. Logo, logo nós vamos ter aí mais informações desse dia 30, para a gente poder fazer aí a nossa batalha, as nossas conversas, certo? E também quero convidar todos e todas para olhar, né, e compartilhar as nossas postagens na nossa página do Fórum das Entidades Sindicais e também na página É Público, É Para Todos, que é uma campanha que nós estamos fazendo aí na defesa do serviço público. E passo para a Carol, né, para a Carol passar aí para o Ludimar e para o Cid fazer aí em 3 minutos, 4 minutos as considerações finais. O tempo voa na live, a gente acha que não, mas o tempo vai rapidamente, né? Perfeito. Passo direto para o doutor Ludimar e, na sequência, para o Cid para as considerações finais. Então, como consideração final, o que eu quero dizer é que os estatutos de servidores estaduais e municipais, o estatuto de servidor federal, eles só devem obedecer às regras da Constituição Federal. A partir da hora que você coloca na Constituição Federal ou retira alguma coisa da Constituição Federal, ele terá impacto imediatamente para os servidores estaduais e municipais. Vou usar 2 exemplos que eu não falei na primeira intervenção. Ele proíbe qualquer tipo de avanço na carreira em razão apenas do tempo de serviço. Isso significa o quê?
Isso significa acabar com o quinquênio, anuênio e outras formas de progressão por antiguidade e outras questões que envolvam a questão do tempo de serviço. E outra coisa que ele proíbe a existência da licença-prêmio. Nós sabemos que já no estado do Paraná ela já foi extinta como licença-prêmio. No município de Curitiba ela foi extinta, vários municípios já extinguiram, servidores federais já extinguiram, e agora com essas mudanças, certamente elas repercutirão diretamente na vida dos servidores estaduais, municipais, porque a Constituição Federal ela não é aplicável aos servidores federais, ela é aplicável a toda a nação. E quando ela fala de servidor público, ela está falando de servidor público lá do município de Diadema, no município de Curitiba ou no município de Pontal do Paraná, por exemplo, né, ou Laranjeira do Sul, né? Ele está falando de todo o território nacional, então, portanto, as regras são de todos. Então, não dá para, mais uma vez, acontecer que as pessoas acham que isso não vai atingir. A experiência recente mostrou o contrário. As pessoas achavam, não, porque eu tenho direito adquirido, então eu não vou ser atingido com a reforma da Previdência. Foram atingidos, sim. Né? Hoje de manhã mesmo, o servidor lá do Sijus, né, a Lucinei, falou que ele tinha previsão de se aposentar daqui a 7 anos e ele vai ter que trabalhar mais 14 pelas regras atuais, se não mudar. E assim vale com tudo. A questão da estabilidade, dizer que eu já adquiri estabilidade, você já adquiriu estabilidade, mas está dizendo ali que você pode ser demitido por insuficiente desempenho. Então, se a gente continuar cada um pensando que porque eu já estou no serviço público, ou porque eu já tenho estabilidade, porque eu já tenho garantias, não vai acontecer nada comigo, estamos indo todos para o mesmo buraco. Não vou falar cova, porque nesse momento não é bom falar isso. Nós vamos todos para o mesmo buraco, o serviço público vai acabar e quem vai tomar conta da sociedade brasileira é a iniciativa privada. E por último mesmo, quero reforçar, quem é que está fazendo o trabalho, quem é que está fazendo as pesquisas nesse momento da pandemia? É o serviço público. Não é a empresa privada, não é a universidade privada, porque empresa privada, universidade privada, eles trabalham com a doença, não com a saúde, tá? E o Estado tem que se preocupar com a saúde das pessoas. Então, lembrar que é fundamental o Estado ser um Estado. Eu sou daqueles que defendem um Estado forte, um Estado com garantias, um Estado com prestação de serviço público de qualidade. Eu não falo gratuito, porque não é gratuito. Porque mesmo quem não paga imposto de renda na hora que compra um chiclete lá na banca perto de casa, ele está pagando algum tipo de imposto. Então, todos contribuem, sim, e é para prestar o serviço. Então, não é gratuito. É um serviço que é uma contraprestação por aquilo que o cidadão recolhe, como uma forma de distribuição de renda, inclusive. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada, doutor Ludimar. Cid Cordeiro, por favor, as suas considerações finais. Olha, gente, eu acho que nos prepararmos aí, fazermos esse debate, acho que é muito importante estar nesse momento fazendo essa conversa aqui, replicar isso, fazer em outros espaços, vamos ter que fazer todo o movimento junto com a sociedade, pressionarmos os nossos deputados federais a partir de agora, né? Conversar com eles, fazer toda a nossa argumentação. Eu quero até lembrar aqui o seguinte, tá? Eles apresentaram aí os dados do Banco Mundial, como vieram aqui no Paraná apresentar os dados do Banco Mundial também, né? E quando eu peguei aquele estudo do Banco Mundial, fizemos aí para o FES, todo um contraponto àquele estudo. Tinha uma série de problemas, né? Comparar o servidor público, que tem um grau de escolaridade maior, que tem um tempo de serviço maior, com a média dos trabalhadores do setor privado, onde tem rotatividade, onde tem menos tempo de serviço, né? E quando você compara situações iguais, a média fica igual ou às vezes até inferior, né? Então nós temos muito para fazer de fato aí para divulgar os nossos contrapontos, né? Fazermos toda esta mobilização, porque atinge a todos, atinge o servidor porque perderá direitos, e atinge a população porque terá redução dos serviços públicos prestados pelo Estado. É isso aí, minhas palavras finais, então. Então, um grande abraço. Um abraço, Cid. Quero, então, agradecer novamente a presença do Ludimar, do Cid Cordeiro. Quero parabenizar todas as entidades que pertencem ao FES pela iniciativa de discutir esse tema, trazer informação de qualidade para toda a sociedade, debater o tema, isso é o mais importante. Quero agradecer também a coordenação do FES pela oportunidade de estar aqui, poder
receber todas essas informações e dialogar com todos vocês. Vou encerrar, então, a nossa live, parabenizando a todos e chamando todos para a luta. Nós acreditamos, enquanto entidades sindicais, aqui acreditamos na luta, nós vamos fazer a luta mesmo em tempos de pandemia, nós vamos resistir e vamos reverter essa situação, mas precisamos de todos e todas juntos. Nós não temos, como o Dr. Ludmar falou, nada está garantido. Então, só o que nos garante realmente é a luta e fica aqui, então, ficam todos convocados. Muito obrigada pela atenção, tenham todos uma boa noite, um bom descanso.